Você já teve coragem de pedir mais a Deus mesmo depois de já ter sido abençoado? Descubra a história de Axa, uma jovem determinada que não se conformou com o pouco e transformou sua herança em um lugar fértil. Uma história bíblica de coragem, sabedoria e fé que inspira mulheres e famílias até hoje. Assista agora e inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para receber conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Axa, a jovem que pediu com coragem. Introdução. Uma voz feminina, em tempos de conquista. A história de Axa está registrada nas páginas do Antigo Testamento, em Josué 15, 16, 19 e Juízes 1, 12, 15, durante um dos períodos mais marcantes para o povo de Israel, a conquista da Terra Prometida. Num cenário onde a bravura dos homens era destacada, poucas vozes femininas se levantavam com autoridade ou ousadia. No entanto, entre os muitos nomes de soldados, líderes e juízes, uma jovem chamada Axa aparece com uma atitude que atravessa o tempo como um exemplo de sabedoria, coragem e discernimento. Axa era filha de Caleb, um dos 2 espias que confiaram nas promessas de Deus quando o povo hesitou diante da terra de Canaã. Caleb, conhecido por sua fé inabalável, também foi um pai que soube reconhecer o valor da iniciativa da filha. Em um tempo em que o papel da mulher era frequentemente limitado ao ambiente doméstico, Axa se destacou por tomar uma atitude estratégica, pedir ao pai uma bênção que asseguraria o futuro da sua nova família. Fontes de água em uma terra árida. Esse episódio pode parecer pequeno diante das batalhas e conquistas descritas nos livros de Josué e Juízes, mas carrega consigo verdades profundas. A narrativa nos ensina que Deus também opera através dos gestos simples e decisões sábias, mesmo que partam de pessoas que parecem estar nos bastidores da história. Além do valor histórico, há também um contexto cultural a ser considerado. Nas culturas do Antigo Oriente Médio, mulheres não eram esperadas a fazer pedidos ousados ou tomar iniciativas que envolvessem questões de posse ou terra. No entanto, Axa, segura de sua posição como filha de Caleb e mulher de fé, não apenas faz seu pedido. Ela o faz com ousadia e visão, conquistando mais do que terras. Conquista também o reconhecimento de que a sabedoria e coragem não têm gênero. Nesta série em capítulos vamos explorar sua trajetória, o pano de fundo bíblico e cultural, e as lições eternas que essa breve, porém poderosa história nos oferece. Axa nos mostra que há força no pedido certo, feito com fé, no tempo certo. Uma mulher que pediu, recebeu, e nos deixou um legado de coragem e sabedoria. A filha de um guerreiro de fé, Axa cresceu sob a sombra de um dos maiores heróis da fé do Antigo Testamento. Caleb, o homem que, junto com Josué, ousou confiar nas promessas de Deus quando todo o povo temia os gigantes de Canaã. Esse contexto moldou a base de sua formação. Enquanto outras meninas aprendiam sobre os afazeres da tenda e da família, Axa provavelmente ouvia histórias de coragem, fé e perseverança, contadas por seu pai. Um homem que, aos 85 anos, ainda se dispunha a conquistar terras pela promessa divina. Na tradição israelita daquele tempo, as famílias patriarcais eram lideradas por homens e o nome de Caleb era sinônimo de firmeza espiritual. Ele era da tribo de Judá e foi um dos líderes escolhidos por Moisés para espiar a terra de Canaã. Números 13. Quando a maioria dos espias desanimou o povo com relatos de medo, Caleb se posicionou com ousadia, dizendo: "Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." Números 13 e 30. Essa postura de fé impactou diretamente na formação de sua filha, que cresceria absorvendo o legado de coragem que seu pai carregava. Axa não era apenas filha de Caleb. Ela era herdeira de sua visão espiritual. Sua história começa a se entrelaçar com a narrativa das conquistas de Judá, quando Caleb oferece sua filha em casamento àquele que tomasse a cidade de Debir, também chamada Kiriat Sefer. Josué 15:16. Essa prática, comum na antiguidade, tinha como objetivo formar alianças fortes e valorizar a bravura em batalha.
O vencedor foi Otniel, sobrinho de Caleb e futuro juiz de Israel. Embora pareça que Axa foi dada em casamento como recompensa, a narrativa toma um rumo surpreendente. Ela não permanece passiva diante de sua nova realidade. Ao se casar com Otniel e tomar posse de uma região desértica no Negueb, Axa reconhece que a terra recebida não seria suficiente sem acesso à água. E então, com uma atitude que rompe paradigmas, ela se dirige ao pai para pedir uma bênção adicional: fontes de água. Esse gesto aparentemente simples revela muito sobre sua formação. Axa conhecia o valor da terra e dos recursos naturais. Ela também conhecia o coração do pai. Mais que isso, sabia que, como filha de um homem de fé, tinha o direito de pedir, e o discernimento para pedir aquilo que realmente faria a diferença. Em um tempo onde poucas mulheres tinham voz, ela se levantou com sabedoria e coragem. O exemplo de Axa começa então a ser moldado não apenas por quem ela era, mas pelo ambiente onde cresceu. A fé destemida de Caleb, sua prontidão em obedecer a Deus, sua paciência em esperar pela promessa e sua disposição em lutar mesmo na velhice foram sementes plantadas no coração da filha. E essas sementes floresceram quando Axa tomou a iniciativa de fazer um pedido que marcaria sua história. Neste primeiro momento, somos convidados a refletir sobre a importância do ambiente espiritual na formação do caráter. Axa não teria tido coragem para agir se não tivesse visto exemplos de fé em sua própria casa. A firmeza de sua atitude era o reflexo de uma vida observando um homem que não temia desafios e confiava no Deus das promessas. Ela nos ensina que nossa ousadia no presente está diretamente ligada às sementes que foram cultivadas no passado. Com isso, a jovem Axa já demonstra que não será uma personagem secundária na história bíblica, mas alguém que, mesmo com poucas palavras nas Escrituras, ecoará princípios eternos para todas as gerações que buscam sabedoria, coragem e fé. O pedido, que rompeu expectativas. Axa havia sido prometida em casamento a quem conquistasse a cidade de Debir, também conhecida como Kiriat Sefer. Esta proposta partira de seu pai, Caleb, um homem de fé que sabia o valor da ousadia e da obediência ao Senhor. Otniel, sobrinho de Caleb, aceitou o desafio e venceu a batalha, tornando-se o esposo de Axa. A Bíblia nos apresenta essa narrativa em Josué 15, 15 a 17, e também em Juízes 1, 11 a 13. Esses versos mostram que mesmo em tempos de guerra, a fé e a coragem geravam alianças fundamentadas em propósitos maiores. A cultura hebraica valorizava profundamente as heranças familiares. No entanto, era raro que uma mulher se envolvesse diretamente nos assuntos como terras e propriedades. Nesse cenário patriarcal, Axa se destacou. Logo após o casamento com Otniel, Axa se vê diante de uma realidade prática e estratégica. A terra do Negueb que receberam como herança, embora promissora, era seca, e sem fontes de água não poderia sustentar bem sua família e seus rebanhos. Era uma região montanhosa e desértica, e qualquer administrador cuidadoso saberia que terras férteis precisavam de irrigação para florescer. Axa percebe que a bênção que haviam recebido poderia se transformar em dificuldade se não tomasse uma atitude. Então, Axa se posiciona com sabedoria. Ela decide pedir a seu pai uma bênção adicional. Dá-me também fontes de águas. Esse pedido, registrado em Josué 15:19 e Juízes 1:15, mostra sua clareza de pensamento e visão de futuro. Mais do que pedir por conforto, ela pediu por condições de prosperidade e sustentabilidade. O modo como ela se expressa revela humildade, mas também ousadia. Não exige, não manipula, apenas reconhece sua necessidade e se aproxima de quem pode ajudá-la. Esse gesto é impressionante dentro do contexto da cultura antiga. As mulheres, em geral, não tinham liberdade para intervir em decisões sobre propriedades ou heranças. A atuação de Axa, portanto, ultrapassa os limites esperados de seu tempo. E o mais marcante,
Caleb não a repreende nem a ignora. Ele a atende com generosidade. Ele lhe dá as fontes superiores e inferiores, ou seja, um recurso completo e abundante para garantir a prosperidade de sua nova família. Esse momento resume uma verdade poderosa. Deus honra aqueles que pedem com fé e sabedoria. Axa nos ensina que há força em reconhecer nossas limitações, mas também em saber a quem devemos recorrer. Seu pedido não era egoísta, mas estratégico. Ela não pensava apenas no presente, mas na construção de um futuro. É a sabedoria feminina aplicada com coragem, uma combinação que transforma destinos. Essa história nos convida a rever nossa postura diante das necessidades da vida. Quantas vezes nos calamos diante de dificuldades por medo de parecer fracos ou inconvenientes? Axa não deixou que o respeito pelo pai a impedisse de falar. Ao contrário, ela sabia que tinha liberdade e confiança para se aproximar dele. Assim também somos convidados a nos aproximar do nosso Pai Celestial, sabendo que Ele é generoso e pronto para atender os pedidos feitos com discernimento. Outro aspecto importante é a conexão entre sabedoria e iniciativa. Axa não esperou que outros resolvessem seus problemas. Ela mesma pensou, avaliou e agiu. Sua fé era prática, não apenas teórica. E essa fé foi honrada com uma bênção dobrada. Ela pediu fontes, e recebeu fontes superiores e inferiores. Isso nos lembra que, quando confiamos em Deus e agimos com sabedoria, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A atitude de Axa ecoa no Novo Testamento, onde Jesus diz: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. A fé que pede, busca e bate é a fé que move o céu. E a história dessa jovem hebreia é um exemplo claro disso. O pedido de Axa não foi apenas por água, foi por vida, por permanência, por continuidade. E assim, ela rompeu com a expectativa cultural e estabeleceu um novo padrão, o de mulheres que sabem o que querem e, com temor e sabedoria, pedem ao Pai aquilo que precisam. A sabedoria por trás da coragem. O que Caleb deu a Axa foi mais do que terras, foi uma oportunidade, mas o que ela pediu. As fontes foram o complemento necessário para transformar a oportunidade em realidade frutífera. Essa relação entre herança e provisão nos mostra que muitas vezes Deus nos entrega algo, mas espera que busquemos o complemento da bênção por meio da oração e discernimento. Na cultura israelita, a posse da terra representava o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. A atitude de Axa não foi um impulso, mas fruto de discernimento e sabedoria. Ela poderia ter se calado, aceitado as circunstâncias da terra seca, esperado que alguém notasse a necessidade. No entanto, ela analisou a situação e percebeu que precisava tomar a iniciativa. Essa sabedoria se destaca ainda mais quando consideramos o tipo de pedido que ela fez. Água. Ela não pediu joias, ornamentos ou bens temporários. Pediu o recurso mais essencial à vida. A escolha de Axa mostra que sua coragem era guiada por uma mente sensata. Há uma diferença entre agir impulsivamente e agir com sabedoria. A coragem impulsiva pode levar ao desastre, mas a coragem aliada à reflexão produz bênçãos duradouras. A jovem sabia que sua voz poderia ser ouvida porque seu coração estava alinhado com valores corretos. E essa maturidade, em tão poucas palavras, se transforma em uma lição valiosa para mulheres e homens de fé em todos os tempos. Caleb reconhece essa sabedoria em sua filha. Ele, que tinha sido um dos 2 únicos espias com fé suficiente para entrar na Terra Prometida, sabia identificar a mesma ousadia espiritual em sua descendência. Por isso, ele não apenas concede o pedido, mas o faz de forma generosa. Ele não limitou sua bênção, deu as fontes superiores e inferiores. Esse gesto demonstra que Caleb via em sua filha mais que uma mulher. Via nela uma herdeira legítima da fé que carrega. Em tempos onde tantas vozes competem por atenção, Axa nos ensina que a sabedoria silenciosa e firme ainda tem valor. Ela não fez um discurso, não liderou exércitos,
mas uma única atitude sua entrou para a eternidade. Sua história está preservada nas Escrituras, servindo como testemunho de que a sabedoria feminina, quando exercida com fé, tem poder para abrir portas e derramar bênçãos. Além disso, a história de Axa nos desafia a refletir sobre os pedidos que fazemos a Deus. Estamos pedindo coisas passageiras ou bênçãos sustentáveis? Estamos pedindo apenas aquilo que satisfaz nossos desejos ou aquilo que realmente edifica nossa vida espiritual, nossa família e nosso futuro? Axa pediu o que garantiria vida em um lugar seco. Um pedido simples, mas estratégico. Na jornada da fé, precisamos pedir com inteligência. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações sábios. E é esse tipo de coração que encontramos em Axa. Sua história é um espelho para nossas decisões. O que temos pedido ao Pai? Temos nos calado quando deveríamos nos aproximar dele? Ao observarmos sua postura, também percebemos um equilíbrio raro entre respeito e iniciativa. Axa não agiu em rebeldia, nem ultrapassou os limites da honra. Ela pediu com reverência, mas sem medo. Essa é uma qualidade que muitos ainda precisam aprender. A coragem de falar com ousadia, mas com respeito e humildade. Essa combinação atrai não apenas a atenção de quem escuta, mas o favor de Deus. Assim, a sabedoria por trás da coragem de Axa não foi apenas para resolver uma necessidade momentânea, mas para deixar um legado eterno. Cada vez que a lemos nas Escrituras, somos lembrados de que uma mulher sábia edifica sua casa, e que sua voz, quando guiada por fé e discernimento, tem poder para transformar destinos. É importante notar que Axa não demonstrou ingratidão ao pedir mais. Ao contrário, sua atitude denota gratidão com responsabilidade. O ato de pedir as fontes mostra que ela reconhecia o valor do que recebeu, mas também a necessidade de planejar o futuro com sabedoria. Isso nos leva a refletir sobre como lidamos com as dádivas divinas. Contentamento não é passividade, e fé não é conformismo. Quantas vezes Deus nos dá promessas, talentos ou oportunidades, e nós os deixamos secar por falta de ação? A herança sem a água, por mais fértil que fosse o solo, se tornaria estéril. Da mesma forma, dons espirituais sem oração, relacionamentos sem diálogo, ministério sem serviço prático, tudo isso seca se não for regado com humildade e dependência do Senhor. A resposta imediata de Caleb também é uma lição. Ele não hesitou. Reconheceu a sabedoria da filha e atendeu seu pedido. Esse relacionamento saudável entre pai e filha demonstra que, quando há amor e respeito mútuos, há espaço para conversas maduras e decisões sábias. Pais que escutam suas filhas e filhas que sabem falar com sabedoria constroem famílias sólidas. No plano espiritual, Caleb pode ser visto como uma figura do Pai Celestial. Ele nos dá heranças espirituais, salvação, dons, oportunidades, e também está disposto a nos dar fontes de água viva quando pedimos com fé. Axa, por sua vez, representa o crente que não se contenta com pouco, mas que busca mais de Deus para viver plenamente sua chamada. Ao olharmos para essa história, podemos pensar nas fontes que precisamos pedir a Deus hoje. Paz em meio ao deserto, direção em meio à dúvida, recursos em meio à escassez. Como Axa, não devemos temer pedir ao Pai aquilo que é necessário para frutificarmos. Que neste capítulo, aprendamos que fé e iniciativa andam juntas. A herança já foi dada. Agora é hora de pedir as fontes, crendo que Deus é generoso para completar o que começou. A mulher que sabia o que queria. Axa nos mostra que saber o que se quer é um sinal de maturidade espiritual. Muitas pessoas vivem indecisas, esperando que as bênçãos cheguem de forma automática. Mas a fé verdadeira se move com sabedoria e ousadia. Axa identificou a necessidade de água antes que ela se tornasse um problema. Isso mostra discernimento antecipado, planejamento e visão. No contexto cultural da época, pedir algo era um ato significativo. As mulheres raramente se posicionavam publicamente. Porém,
Axa não teve medo de se aproximar de seu pai. Em Juízes 1:14, está escrito que ela o persuadiu a pedir um campo. Essa persuasão denota iniciativa, mas também tato e sabedoria. Ela soube usar palavras certas no momento certo. Vivemos dias em que muitos têm perdido a capacidade de pedir com fé. Jesus nos ensinou: pedi, e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. Axa é uma personagem do Antigo Testamento que viveu esse princípio antes mesmo de ele ser ensinado por Jesus. Sua coragem nos inspira a acreditar que Deus honra petições feitas com fé e propósito. Outro ponto importante é que Axa não pediu por si apenas. Ela pensava em sua descendência. Fontes de água eram necessárias para o sustento da terra, do gado, da lavoura e da família. Seu pedido era pelo bem coletivo, não individualista. Isso mostra que quando nossa motivação é correta, o céu se abre. Axa também nos ensina que é preciso agir no tempo certo. Ela pediu logo após o casamento, antes de se estabelecer na terra. Ela não esperou os problemas surgirem. Esse senso de urgência aliado à sabedoria é uma combinação poderosa. Planejar com antecedência é um sinal de maturidade. Na vida cristã, muitos esperam que as respostas venham sem orar, que as bênçãos floresçam sem ação. Mas Axa nos lembra que é preciso orar, pedir, agir e confiar. Ela se posicionou com graça e firmeza, e recebeu exatamente o que precisava. Assim como ela pediu fontes de água, nós também devemos pedir ao Senhor as fontes do Espírito Santo, que regam nossa alma e tornam frutífera nossa caminhada com Ele. Jesus prometeu que do nosso interior fluiriam rios de água viva, João 7:38. Axa, com sua atitude, antecipou esse anseio espiritual por algo mais profundo. Portanto, aprendamos com Axa a ter clareza de propósito, coragem para pedir e sabedoria para agir no tempo certo. Deus se agrada daqueles que pedem com fé e agem com discernimento. Lições de uma herdeira corajosa. A história de Axa pode parecer breve nas Escrituras, mas sua profundidade é notável. Em poucas linhas, a Bíblia apresenta uma jovem que soube unir fé, sabedoria e coragem para garantir o bem-estar da geração que viria após ela. Em um tempo em que mulheres geralmente não eram protagonistas, Axa se destacou por sua voz firme e coração sábio. Um dos grandes legados de Axa é sua postura diante da bênção. Muitas pessoas recebem algo e não sabem como lidar com o que têm. Axa, ao receber uma terra seca, não reclamou nem rejeitou, mas buscou o que era necessário para torná-la fértil. Isso revela um espírito de gratidão aliado à responsabilidade. Ela nos ensina que não basta apenas receber algo, é preciso cuidar, aprimorar e fazer frutificar. Outro ponto essencial é que Axa não buscou bênçãos apenas para si mesma. Seu pedido foi feito com a família e a comunidade em mente. Fontes de água beneficiariam a todos que habitassem aquela terra. Sua atitude foi altruísta e visionária. Nos dias de hoje, quando muitas decisões são tomadas com base apenas no benefício próprio, a postura de Axa se torna um exemplo de empatia e generosidade. A interação entre Axa e Caleb também revela um relacionamento saudável entre gerações. Caleb confiava na sabedoria da filha, e Axa respeitava a autoridade do pai. Esse modelo de diálogo e confiança mútua é um padrão bíblico que deve ser resgatado em nossas famílias. Filhos e filhas devem se sentir seguros para pedir, e pais devem ser sensíveis para ouvir. Além disso, Axa é um símbolo profético do crente que não se contenta com o mínimo. Muitos vivem uma fé rasa, sem mergulhar nas profundezas que Deus oferece. Axa nos desafia a buscar fontes superiores e inferiores, ou seja, todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida espiritual, emocional e material. A herança é importante, mas a água é indispensável. Seu nome, que significa pulseira, ou enfeite de tornozelo, pode simbolizar beleza, mas sua atitude mostrou que ela era muito mais do que um adorno. Axa foi um instrumento de preservação, provisão e sabedoria. Sua história ecoa nos séculos como exemplo de fé ativa e coragem prática. Muitas mulheres hoje enfrentam desafios semelhantes: liderar famílias,
administrar bens, tomar decisões com sabedoria. Axa prova que é possível fazer tudo isso com graça e firmeza, sem perder a essência do temor ao Senhor. Ela foi honrada por sua ousadia, e sua memória foi registrada eternamente nas páginas da Bíblia. Ao encerrar este capítulo, que possamos levar conosco as lições dessa mulher singular. Pedir com fé, agir com sabedoria, respeitar as autoridades, cuidar da herança, pensar no coletivo e crer que Deus tem mais para dar quando pedimos com propósito. Conclusão. Quando a fé pede com coragem. A trajetória de Axa é um lembrete vívido de que fé e ação caminham juntas. Não basta apenas acreditar que algo é possível. É necessário se levantar, identificar o que falta e buscar com ousadia o complemento que transformará potencial em frutificação. A herança já havia sido dada por Caleb, mas Axa entendeu que ainda faltava algo para que aquilo se tornasse plenamente habitável: água. Essa história nos ensina que Deus deseja que vivamos uma fé inteligente, não uma fé passiva que apenas espera o que cai do céu, mas uma fé que observa, pensa, planeja e age. Axa não cruzou os braços diante do desafio de uma terra seca. Ela agiu com discernimento, reconheceu a necessidade e buscou a solução. Ela confiou que poderia pedir e foi atendida. Caleb, como pai, também nos ensina muito. Ele não apenas ofereceu uma oportunidade, mas soube ouvir a filha quando ela pediu algo mais. Ele a honrou com respeito, e sua prontidão em conceder as fontes demonstra o coração de um pai amoroso, assim como o nosso Pai Celestial, que se alegra em abençoar seus filhos que pedem com fé. Axa é o retrato da mulher que não se conforma com o mínimo, quando sabe que há mais. E isso não vem de ganância ou egoísmo, mas de uma fé que entende que Deus tem abundância para aqueles que o buscam com sinceridade. Seu pedido por fontes representa o clamor de todo o coração que deseja ver sua herança florescer. Que cada leitor dessa história reflita: o que Deus já lhe deu? Quais fontes ainda são necessárias para regar o que está seco em sua vida? Você tem se calado por medo ou tem tido a ousadia de Axa para pedir mais da parte de Deus? A história de Axa permanece como testemunho eterno de que é possível unir respeito, coragem e sabedoria para construir um legado duradouro. Ela nos inspira a valorizar o que recebemos, a buscar aquilo que ainda falta e a viver com ousadia santificada. Oração final. Senhor Deus, te louvamos por nos revelares, através da história de Axa, que tu és um Pai que concede bênçãos com abundância e prazer. Obrigado pela herança espiritual que já temos em Cristo Jesus. Mas também te pedimos com humildade e coragem que nos concedas as fontes que regam e sustentam nossa jornada. Dá-nos sabedoria para agir com discernimento, como Axa. Ensina-nos a reconhecer nossas necessidades, a falar com ousadia e a confiar em teu amor. Que não sejamos passivos diante daquilo que o Senhor já começou em nossas vidas, mas que busquemos a completude da tua vontade com fé viva. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossas decisões e nosso caminhar, que possamos, como Axa, pensar no bem daqueles que virão depois de nós e deixar um legado de fé, coragem e obediência. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.